Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, quinta rodada, Série A. E na casa do Furacão, o Furacão jogou contra o Vasco em crise, sem vencer há algum tempo, à procura de um treinador. E deu Furacão 1-0 e assume a liderança momentânea. No momento agora que eu estou gravando, logo após o gol, o Atlético Paranaense é o líder. Vai ter que secar aí o Botafogo, que vai jogar contra o Bahia daqui a pouco. Ainda não começou, o horário que eu estou gravando aqui ainda está faltando 25 minutos para poder começar o jogo. Então, nesse período, rapaz, com o negócio no olho aqui, nesse período, o Atlético Paranaense volta à liderança, porque o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, foi o primeiro líder, né, na primeira rodada, acabou assumindo a liderança, e agora na quinta rodada fica ali líder momentaneamente. Dá uma secada no Botafogo, dependendo do saldo de gol, mas na verdade se o Botafogo empatar, chega aos 10 pontos e no saldo de gols passa o Atlético Paranaense. Para o Atlético Paranaense tem que o Botafogo perder, porém, se o Bahia ganhar, o Bahia também chega aos 10 pontos. E dependendo do saldo de gols, vai ficar dependendo do saldo de gols, para ver se o Atlético Paranaense vai ficar na frente ou o Bahia na frente. Para o Atlético Paranaense, a probabilidade maior de continuar na liderança é o Bahia vencendo o Botafogo. Se o Bahia vencer, a probabilidade maior de continuar na liderança. Então o Atlético Paranaense e o Vasco se enfrentaram e o Atlético ganhou de 1-0. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu estava acompanhando, né, o jogo e de vez em quando eu dava uma olhada no celular, lá no grupo Resenha com Furacão. E eu estava vendo lá o pessoal trocar ideia e aí, cara, me bateu uma dúvida. Teve um momento da conversa da galera lá, né, que eu não sei se eles estavam torcendo contra o Vasco ou se era a favor do Vasco. Não entendi. Falei, bom, eles estão contra ou a favor do Vasco. Aí depois eu comecei a perceber que parte ali da galera que estava trocando ideia tá com raiva do Cuca. Falou que o Cuca é um treinador limitado, só sabe jogar de uma maneira. Aí falaram algumas coisas em relação ao Coelho, por que coloca o Coelho, por que o Mastriani não é titular, tem até o perigo do Mastriani sair do Atlético Paranaense. Ou seja, eu vi a galera meio incomodada, muito incomodado com o treinador Cuca, né? Fiquei percebendo, eu falei, bom, algo está errado nessa situação. E diante do que estava acontecendo no jogo, eu entendi um pouco a reclamação, mas também entendi que a galera não está reclamando simplesmente desse jogo. Está reclamando de algumas situações já corriqueiras no Atlético Paranaense feitas pelo Cuca. Ou seja, torcida, pelo menos da galera do nosso grupo, não estão muito satisfeitos com o treinador Cuca. E aí, obviamente, tem sempre, né, aquela zoeira, né? E aí o Gabriel me faz a seguinte pergunta pro meu amigo Ricardo. E aí, Ricardo, você prefere intensidade no início ou no final? Porra, que pergunta maliciosa. Aí eu fiquei esperando para ver o que o Ricardo ia falar, né? Falei, pô, será que o Ricardo vai dar esse mole? Aí o Ricardo botou lá ele, ou seja, lá ele é qualquer coisa, né? Lá ele é aquele qualquer coisa. Pô, mas essa é a zoação, essa é a brincadeira, pra descontrair. É por isso que eu gosto dos grupos. De vez em quando tem uma divergência, tem alguma coisa ou outra, a gente vai lá, dá uma limada, corta um, corta outro, bota pra fora. Mas é justamente para isso, para dar essa descontraída. Se um não gostar, parou a brincadeira, mas tá ali uma brincadeira maneira que dá para você descontrair do nosso dia a dia. Pessoal do Sul aí, não no Paraná, graças a Deus, mas no Rio Grande do Sul aí perto do Paraná, tá passando uma situação complicadíssima, né? Complicadíssima, triste. E aí a gente vê políticos, né? Querendo aparecer numa tragédia.
Aí você vê o Rio de Janeiro aqui onde eu moro, segurança pública passando por problemas graves, saúde, educação. Porra, você gasta 10 milhões com show de Madonna. Porra, sexo explícito quase no palco, falando de coisa ruim, falando do chifrudo. Porra, irmão, arrego, né, compadre? Aí depois o povo brasileiro quer reclamar. Depois quer reclamar. 1,5 milhão de pessoas para assistir. Telão, né? Porque botaram uma parede de quase 2 metros ou mais de 2 metros para ficar os convidados e o povo atrás. E o povo feliz, rindo. Alguém viu aí que teve assalto pra cacete, arrastão pra cacete? Não bota, né? É complicado, cara. O nosso país é realmente muito complicado. É uma pena. E aí, gente curtindo. E lá no Rio Grande do Sul, essa tragédia. É complicado. Mas vamos lá, cara. Vamos lá falar desse jogo Atlético Paranaense e Vasco da Gama, Atlético 1, Vasco 0. Só pra lembrar, né, compadre? Só pra lembrar. Igual o meu amigo. O Atlético Paranaense foi intenso no primeiro tempo, no início, e não foi intenso no final. Como o Gabriel fala. Porra, Gabriel. Show, mandou. Esse é parceiro. Vamos lá, compadre. Vamos lá. Então, vamos falar sobre isso, mas deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Vasco, que está numa situação complicadíssima. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro e do canal com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara, vamos aqui logo para a classificação. Bom, o Vasco com mais uma derrota, 5 jogos do Vasco, 1 vitória e 4 derrotas. 4 derrotas. Se eu não estiver enganado, o Vasco só ganhou na primeira rodada. Se eu não estiver enganado, eu acho. Se eu não estiver enganado. Sinceramente, eu não tô lembrando aqui. É isso mesmo. O Vasco só ganhou na primeira rodada. As outras 4, são 5, o Vasco perdeu. O Vasco está na 17ª colocação com 3 pontos. O Vitória também jogou, perdeu para o São Paulo em casa, mas tem um jogo a menos. O Atlético Goianiense tem 4 jogos e o Cuiabá tem 3. Então, o Vitória pode passar, o Atlético Goianiense pode passar e o Cuiabá pode passar. A situação do Vasco é complicada. O Vasco vive um momento muito complicado nesse início de campeonato. Muito complicado. 7-7-7, né? E, como eu falei, o Atlético Paranaense, nesse momento, é o líder, com 10 pontos. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Tem um saldo de 4. Mas tem que torcer aí contra o Botafogo, né? Se o Botafogo empatar, o Botafogo retoma a liderança. Então, o Atlético Paranaense terminar na liderança, o Bahia tem que ganhar do Botafogo com placar baixo, não pode golear. Acho difícil o Bahia golear o Botafogo, mas pode acontecer. Mas o Bahia ganhar tipo de 1-0, 2-0, o Bahia assume a segunda colocação, mas não passa o Atlético Paranaense, que tem um saldo de gols 4. Então o Atlético Paranaense tem que torcer para o Botafogo perder, que aí ele continua na zona de classificação, ele continua na liderança. Vamos aqui para os números. Atlético Paranaense, 26 chutes. Desses 26 chutes, os 4 bateram na trave. Os 4 ou 5 bateram na trave. Chutes em direção ao gol do Atlético Paranaense, 7. Bom, eu acho que está contando com as bolas na trave também. Você chuta 26 vezes, só 7 em direção ao gol, não é um número bom. Está faltando pontaria. Mas vamos lá levar em consideração que nesses 26 chutes tem bloqueios, né? Tem bola que bateu no zagueiro e foi para fora. Então, o ideal seria ali, chutes a gol, ter acertado uns 10 em direção ao gol. Tá? Que aí ficaria ali um terço, mais ou menos, um pouquinho mais de um terço, seria o ideal. Aí em relação aos chutes, o Vasco deu 7 chutes
e um chute em direção ao gol. Mas aí vamos lá entender. O Vasco teve um jogador expulso com 15 minutos do primeiro tempo. Com 15 minutos. E o jogador expulso é justamente um ex-Furacão, o Hugo Moura, que há pouco tempo, há poucas semanas, estava no Atlético Paranaense e agora está no Vasco. Me perde uma bola, jogador do Atlético Paranaense entra sozinho, ele o goleiro, ele vai na opção ou acredita no goleiro ou tenta parar a jogada. Tentou parar a jogada e aí foi expulso. Ele errou. O Hugo errou. Ele errou na saída de bola, no passe errado. Ele que causou a situação. Porra, mas com 15 minutos de jogo, porra, era melhor ele pensar, a gente pode tomar 1-0, mas meu time vai continuar com 11. Ou seja, o Hugo Moura errou tudo que ele imaginou. Tudo que ele imaginou. Se você tá no final do jogo, beleza. Mas, fora isso, porra, é complicado. A gente sabe que no momento do jogo é mais fácil quem tá de fora falar do que tá lá dentro. Porra, mas, cara, não precisava pensar muito. Tá no início do jogo, pô. Vou me submeter a ser expulso. Porra. Então, e aí, tá um pouco explicado por que o Vasco deu 7 chutes e apenas 1 em direção ao gol. Aí você tem posse de bola. Obviamente, a posse de bola do Atlético Paranaense. Precisão nos passes. Atlético Paranaense. Quase 90% de precisão de passes. Faltas, 11, acabou fazendo mais. Cartões amarelos, só teve 1 do Atlético Paranaense. Impedimentos, 3 a favor do Atlético Paranaense. Escanteios, 6 do Atlético Paranaense. Já o Vasco teve 43 de posse de bola, quase 80 de precisão, 9 faltas. Não teve cartão amarelo, teve um cartão vermelho, só foi esse, né? Do Vasco. O Vasco não teve cartão amarelo. 3 impedimentos igual o Furacão e 5 escanteios. Bom, você pega os números, tá mais ou menos explicado os números, o que aconteceu. Quem não viu o jogo vai olhar, meu irmão, foi um massacre, né? Ataque contra a defesa o tempo inteiro. Mas aí quando você fala, pô, teve um jogador expulso com 15 minutos do primeiro tempo, dá pra você entender. Primeiro tempo, cara, ficou muito definido com a expulsão. Porque até a expulsão, o Atlético Paranaense era melhor. Mas o Vasco estava ali tentando se defender, tentando sair, tentando fazer alguma coisa, tentando jogar, competindo. Mas aí com 15 minutos você tem um jogador expulso. Até você entender a dinâmica do jogo, que você está com -1, principalmente um cara de contenção, você vai levar um tempo. A casa vai ficar desarrumada. E essa casa desarrumada gerou pressão, volume de jogo, intensidade do Atlético Paranaense, jogada de ambos os lados. Apesar de alguns jogadores não estarem fazendo uma grande partida, né? Não fizeram uma grande partida, mas você via um Atlético Paranaense melhor, com mais intensidade, com mais volume. Não vou dizer nem mais vontade, mas aproveitando esse homem a mais. E aproveitou. E lá pelos 20 e poucos minutos, 28, 29 minutos, acaba saindo o gol do Atlético Paranaense, de tanto insistir, faz o gol. E continua pressionando. O Atlético foi um jogo no primeiro tempo de ataque contra a defesa e que o Vasco saiu no lucro. O Vasco saiu no lucro de ter terminado o primeiro tempo apenas 1-0. Teve bola na trave no primeiro tempo, acho que com as 2, se eu não estiver enganado, ou 3, porque no segundo tempo acho que teve uma ou 2 no segundo tempo. Então teve bolas na trave, defesas do Léo Jardim. Léo Jardim foi o melhor em campo disparado, goleiro do Vasco, foi o melhor em campo disparado. Então o Vasco, no primeiro tempo, se safou de não tomar um saco dos 3 ou 4-0. O Vasco se safou,
Por quê? Porque o Vasco não conseguiu entender e conseguir se arrumar, né, com um jogador a menos. Então, o Atlético Paranaense pressionou e o Furacão merecia ter feito pelo menos mais um gol. O Furacão merecia ter terminado no mínimo o primeiro tempo uns 2-0. Porque jogou mais. E jogou. Foi um jogo de um time só, porque o Vasco não conseguiu se encontrar. Então não tem muito o que falar. Foi defesa contra ataque, só o Atlético Paranaense jogando. Vai pro segundo tempo. O Vasco se encaixa, ajusta ali, agora com o jogador a menos. Por incrível que pareça, o Atlético Paranaense diminui a frequência, diminui a intensidade, baixa um pouco as suas linhas e começa a deixar o Vasco jogar. Sinceramente, não entendi. E o Vasco foi jogando, foi gostando do jogo, foi crescendo. Lógico, chutou pouco, mas foi gostando do jogo, foi ficando com a bola, foi equilibrando o jogo e teve um gol anulado. O Veguete estava impedido, tá? Muito impedido, mas teve uma jogada que saiu um gol anulado. E o Atlético Paranaense com um homem a mais. O Atlético Paranaense até tentou, botou bola na trave também, criou mais uma outra situação, mas nitidamente dois times completamente diferentes. O Furacão no primeiro tempo era um, o Furacão no segundo tempo era outro. A impressão que eu tive é que o Furacão botou o 1-0 debaixo do braço e tá bom pra gente. Correu risco. Se o Veguete não tá impedido. E aí, aquela brincadeira que eu fiz no início do vídeo, eu entendi o porquê que a torcida do Atlético Paranaense estava com raiva do Cuca. Com raiva de alguns jogadores, falando do Pablo, do Coelho. Tinha gente criticando até o Fernandinho, pô. Tava lá, criticando o Fernandinho, coisa e tal. Cara, complicado, eu entendo a reclamação da torcida do Furacão, principalmente pelo segundo tempo. O Furacão deixou muito a desejar. É porque o time do Vasco, cara, tá completamente desajustado, completamente bagunçado. Porque se é um time mais arrumado, mesmo com 10, do jeito que o Furacão jogou o segundo tempo, poderia ter se complicado e poderia ter empatado o jogo. É que o Vasco tá muito bagunçado. O David fez até uma boa partida no segundo tempo, mas o David é muito individualista. Se o David tocasse um pouquinho mais a bola, muitas das bolas ele tem que tocar de primeira, ele tenta o drible e perde. Aí você mata o centroavante que fica correndo de um lado pro outro. Bom o centroavante do Vasco, muito bom o centroavante do Vasco. Teve um lance também, eu vi a galera falando do Mastriani, legal. Mas teve um lance no segundo tempo que o Fernandinho me pega a bola, me vem trazendo a bola para perto da área, ele chega no ponto certo e toca pro Mastriani. Pô, o Mastriani me isola a bola lá na casa do cacete, mano. Aí também, né, compadre? Vamos reclamar do Pablo, mas também o Mastriani, porra, arrego, né? Ele poderia fazer um montão de coisa, ele jogou a bola lá fora do estádio, pô. Bom jogador. Será que ele é para ser titular e o Pablo tá fora? Acho que eles são centroavantes, mas têm funções completamente diferentes. Vou te dar mais ou menos... Porra, é porque a torcida do Furacão não gosta muito quando eu faço essas comparações. Alguns já me falaram isso. Mas é mais ou menos o que acontece aqui no Rio de Janeiro com o arquirrival, né? O rubro-negro aqui do Rio de Janeiro tem essa situação. O Pedro é centroavante, o cara mais fixo, dentro de área, e tem o Gabigol, que tá voltando agora, que é aquele cara que sai mais da área, é mais um segundo atacante. Eu vejo exatamente igual. O Mastriani é o centroavante e o Pablo é aquele segundo atacante. Acho que dá para jogar até os dois juntos. Dependendo do esquema, dá para jogar até os dois juntos. No Rio, jogaram os dois juntos. Acho que o Cuca consegue jogar os dois juntos. Desde que ele queira jogar. Ele não queira jogar com dois caras abertos. Se ele quiser jogar com dois caras abertos, aí não. Mas, se jogar com a dupla, dá para jogar essa dupla. Sem problema nenhum, na minha opinião. Tá? Então, no segundo tempo, o Vasco cresceu de produção,
não criou muito, criou oportunidade, não muito, mas criou oportunidade. O goleiro do Atlético Paranaense salvou, fez uma grande defesa, agora não estou lembrado se foi no primeiro ou segundo tempo, acho que foi no segundo tempo, fez uma grande defesa. Cara, mas, parceiro, resumindo, o Vasco só cresceu no segundo tempo mesmo, na minha opinião. Lógico, encaixou ali com 10. Mas se o Furacão continua com a intensidade, com a velocidade que estava no primeiro tempo, o Vasco não tinha gostado do jogo. Quem deixou o Vasco gostar do jogo foi o Furacão. Então, qualquer coisa que acontecesse no jogo, a responsabilidade era do Furacão. Então, o Furacão conseguiu a sua vitória, mas correu um risco desnecessário, porque recuou demais. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!